Sabe quando a gente imagina aquela revolução digital no ambiente de trabalho? Existe uma expectativa coletiva de tipo uma leveza absoluta, né? Ah, com certeza. É o cenário reconfortante da utopia sem papel, digamos assim. Exato. A imagem que vendem pra gente é quase mágica. A tela do computador acende e, de repente, aquelas montanhas de papel, as pastas suspensas, os arquivos de metal, tudo isso simplesmente se dissolve na nuvem. Aham, a gente abraça essa ideia com muita facilidade. Pois é, a mesa física fica impecavelmente limpa e a promessa implícita aí é que a nossa mente, consequentemente, ficaria livre também. É porque a gente associa automaticamente o conceito de tecnologia ao conceito de liberdade, sabe? O pressuposto é que, ao transferir todo esse peso do arquivamento para os servidores, o trabalho humano ia se levar para um patamar puramente criativo e estratégico. Mas a realidade costuma ter um senso de humor meio cruel. Ah, sem dúvida. Quando a gente entra no mundo real, especialmente naqueles sistemas públicos gigantescos e no dia a dia das grandes corporações, a tal da nuvem de dados revela um peso esmagador. É sufocante, na verdade. Muito. Olhar para a paisagem atual da burocracia digital é observar um cenário, honestamente, que te afolga. A mesa de madeira pode até estar livre de papéis físicos, mas a carga mental de quem opera esses sistemas está completamente soterrada. Tipo, por formulários eletrônicos, senhas, validações em 2 etapas, abas infinitas. É o paradoxo tecnológico moderno na sua definição mais absoluta. Aham. A humanidade criou máquinas brilhantes para se libertar das tarefas repetitivas, mas, olha, os sistemas de controle, de prestação de contas e registro ficaram tão complexos, Tão famintos por dados, né? exatamente famintos por dados, que uma parcela imensa da força de trabalho acabou sendo sugada só para servir de alimento para esses mesmos sistemas. Hoje se trabalha, em grande parte, apenas para provar para a máquina que o trabalho está sendo feito. Nossa, isso é muito real. E é exatamente nesse terreno pantanoso, sabe? Nessa interseção entre a exaustão humana e a promessa digital, que entra a missão da nossa investigação de hoje. Uma missão bem ambiciosa, aliás. Sim. A gente vai desvendar como a inteligência artificial, que frequentemente é vista com uma certa desconfiança, está sendo moldada para salvar a educação de um dos seus maiores e mais silenciosos vilões, que é a burocracia extrema. Uma burocracia que é estrutural. Ela consome não só o tempo, mas a empatia e a energia vital de quem está ali na linha de frente das escolas. Uhum. E para entender como essa salvação está sendo arquitetada, tanto em termos de software quanto de filosofia, a gente mergulhou numa pilha fascinante e bem contrastante de documentos. E esse contraste é, de fato, o que torna a nossa análise tão rica hoje. De um lado da mesa, a gente tem documentos densos, tipo relatórios oficiais, currículos e normativas da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Uma papelada pesada. muito pesada. Esses textos detalham a operação de sistemas gigantescos como o SGP, que é o Sistema de Gestão Pedagógica, e o SGA, Sistema de Gestão Acadêmica, além de mapear uma infraestrutura tecnológica monumental. Aham. Mas aí, do outro lado da mesa, a gente tem capítulos profundamente instigantes de um livro de projeto. Ele é intitulado Livro do Projeto Revisado. E ele não só critica essa máquina toda, mas ele propõe uma solução radical e inovadora, chamada Assistente Escola Modelo. São duas realidades que, olha, quando colocadas lado a lado, geram uma faísca imediata. Os relatórios oficiais escancaram o tamanho colossal da máquina operando hoje, né? Sim, com ferramentas de gestão implacáveis. E metas de acompanhamento contínuo que não perdoam o atraso de um único clique. Já o livro de projeto atua como um baita contraponto intelectual e técnico. Ele detalha a arquitetura de software e as salvaguardas necessárias para impedir que essa engrenagem de dados acabe esmagando o lado humano do ensino. E por que uma discussão sobre sistemas escolares importa para quem nos escuta hoje? Porque a tragédia da sobrecarga de informações e desse trabalho invisível não é uma exclusividade dos professores. E de jeito nenhum. Essa é a realidade corporativa, hospitalar, administrativa e até pessoal de quem acompanha a nossa análise. A sensação de passar o dia preenchendo planilhas, em vez de exercer a própria profissão,
é universal. Todo mundo sente isso. Exato. Entender os mecanismos do chamado escudo Hague, que é o núcleo tecnológico dessa proposta para a educação, tem o poder de mudar completamente a forma como a gente enxerga o papel da automação em qualquer escritório. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Antes de mergulharmos na solução brilhante proposta pela IA, a gente precisa de mencionar o Leviatã que estamos tentando domar. E o Leviatã tem números impressionantes, viu? Para entender o peso do problema, olhar para o panorama de São Paulo é fundamental, porque a gente está falando simplesmente da maior rede municipal de ensino do país. É gigantesca. E para tentar modernizar essa estrutura colossal, houve uma injeção maciça de equipamentos nos últimos anos. Os dados oficiais mostram que foram distribuídos mais de 510 mil tablets para os estudantes. Espera, mais de 500 mil? Mais de 500 mil de tablets. E não para por aí. Foram entregues mais de 48 mil notebooks para os professores e mais de 13 mil salas de aula foram equipadas com kits digitais. Nossa, para colocar isso em perspectiva, é uma escala de distribuição que assusta. É o equivalente logístico a equipar a população inteira de uma cidade brasileira de médio porte, tipo, de uma só vez, apenas com dispositivos educacionais. É um oceano de silício e telas brilhantes. É muita coisa. E a chegada desse hardware todo exigiu a implementação de plataformas de software para justificar e administrar o uso, né? Claro. Daí a criação de plataformas como o SGP, o Sistema de Gestão Pedagógica, e o SGA, focado na gestão acadêmica. E o objetivo inicial era extremamente nobre, que era aposentar o antigo diário de classe de papel. Aquele caderno verde e pesado que os professores carregavam para cima e para baixo. Aquele mesmo. A ideia era centralizar as informações. Só que na prática, o SGP não pede só notas e faltas. Ah, quem dera. Ele exige um registro meticuloso e constante. São frequências diárias, justificativas hiperdetalhadas de ausência, planos de atendimento educacional especializado, o AEE, para garantir a inclusão de alunos com deficiência. E o preenchimento de formulários intermináveis sobre o uso de verbas, né? Sim, é uma montanha de obrigações. E o esforço de coleta de dados ultrapassa os muros da escola. Os relatórios descrevem detalhadamente o trabalho monumental da busca ativa escolar, que é operado pelas chamadas ABAES, que são conhecidas como as Mães Guardiões. Que é um projeto incrível, aliás. Mulheres da comunidade contratadas para combater a evasão escolar. Exato. Mas olha o volume disso. Só no ano de 2023, o documento relata que essas mães realizaram mais de 659 mil ligações telefônicas. Meu Deus. E mais de 22 mil visitas domiciliares para tentar trazer de volta os estudantes com frequência irregular. É um trabalho colossal. Mas o peso dessa operação, pelo que a gente leu, está muito no registro posterior, né? Porque cada uma dessas 659 mil ligações envolve escutar histórias muito difíceis. Com certeza, uma mãe do outro lado da linha pode estar relatando desemprego, doença ou uma vulnerabilidade extrema. E aí a mãe guardiã escuta essa tragédia humana toda e em seguida precisa abrir o sistema, cruzar dados com o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem, o NAPA. Isso. E categorizar o sofrimento ali em menus suspensos e inserir tudo na plataforma digital. É um dreno emocional massivo. É exaustivo. E é exatamente nesse ponto que o capítulo 3 do livro de projeto diagnostica a virada analítica. A virada analítica? Sim. Sistemas que foram concebidos para facilitar a rotina se tornaram, de uma forma bem perversa, o próprio fardo da rotina. Ou seja, a ferramenta de apoio virou um monstro insaciável por dados corporativos. Em vez de o professor ou funcionário usar o sistema passa a usar o funcionário para se manter atualizado. Perfeito. O texto do projeto até cunha um termo fortíssimo para isso, que é a religião da burocracia. A religião da burocracia, gostei. Essa necessidade compulsiva de registrar, auditar e comprovar absolutamente cada respiração dentro da escola sugou a energia vital do educador. O livro aponta para uma tragédia diária muito silenciosa. Pensa no ciclo. O professor passa a madrugada preenchendo as abas do SGP, redigindo relatórios padronizados do SGA, cruzando dados de frequência. Quando a manhã chega e esse profissional finalmente se coloca de frente para a criança na sala de aula,
O tanque de combustível já secou. Acabou a energia. A paciência esgotou e a empatia, que é a ferramenta mais importante do ensino, simplesmente não está mais lá. A lamparina está sem óleo antes mesmo da aula começar. Sabe, essa imagem da lamparina sem óleo é muito evocativa. Me traz à mente a analogia de alguém que economiza durante anos para comprar uma máquina de lavar roupas ultramoderna, daquelas com painéis digitais brilhantes, conectada ao Wi-Fi, prometendo revolucionar a rotina da casa. Sei bem. Aí a pessoa instala a máquina, liga na tomada, mas ao abrir o manual de instruções, descobre uma exigência bizarra. Para que o ciclo de lavagem aconteça, é preciso ficar de pé, girando o tambor de metal pesado com as próprias mãos durante 2 horas. O verniz é tecnológico, mas o suor e a exaustão física continuam exatamente os mesmos. Genial. O esforço braçal só mudou de natureza. Ele deixou de sujar as mãos com tinta de caneta para atrofiar os pulsos nos teclados, mas não deixou de existir. A máquina digital absorveu a aparência da eficiência, mas terceirizou o trabalho de manutenção de volta para o humano. E o custo disso é incalculável, né? Porque o educador, que por definição histórica deveria ser um artífice do intelecto, aquela figura central que molda o pensamento crítico, que percebe a angústia no olhar de um aluno e adapta a aula para acolher ele. Ele acaba rebaixado. Exato, rebaixado a um mero digitador de luxo. Um funcionário hiperqualificado transformado em um alimentador de planilhas governamentais. É um desperdício doloroso do potencial e do talento humano. E dessa constatação de desperdício é que surge a fundação filosófica para o uso de sistemas avançados nesse projeto. Porque se a conclusão óbvia é de que o ser humano não nasceu para ser um robô biológico preenchendo grades de dados, como a gente traz a verdadeira robótica computacional para dentro do ambiente escolar sem que isso resulte numa desumanização ainda mais profunda do ensino? Essa é a corda bamba em que a tecnologia atual caminha, sabe? Porque a primeira reação instintiva, aquele medo visceral que surge quando a gente ouve as palavras inteligência artificial e escola na mesma frase, é a perda do contato humano. É o primeiro instinto. A imagem mental imediata é a de um robô frio, metálico ou virtual, tomando decisões arbitrárias sobre o futuro de uma criança. Desconstruir esse pavor exige um certo rigor conceitual. E é por isso que o capítulo 2 do livro mergulha de cabeça na filosofia da mente antes de propor qualquer código de programação. O que é fascinante aqui é a elegância com que os autores resgatam o famoso argumento do quarto chinês, do filósofo John Searle, para demarcar os limites absolutos da máquina. Olha, o experimento do quarto chinês é um clássico absoluto. Para quem não tem familiaridade com o conceito, vale a pena detalhar como ele funciona. É bem ilustrativo. O experimento mental pede que a gente imagine uma pessoa trancada num quarto sem janelas, e essa pessoa não compreende uma única palavra do idioma chinês. Nenhuma. Nenhuma. No entanto, a porta do quarto tem uma pequena fresta por onde ela recebe folhas de papel contendo sequências de símbolos em chinês. O truque é que, dentro do quarto, essa pessoa tem à disposição o gigantesco manual de regras escrito na sua língua nativa, que instrui ela de forma puramente visual. Tipo um guia de consulta. Exato. O manual diz assim: se você receber a folha com um símbolo que parece um quadrado cortado ao meio, desenhe este outro símbolo que parece uma árvore e devolva pela fresta. Ou seja, a pessoa trabalha como um balcão de atendimento, devolvendo respostas precisas baseadas num guia de correspondência geométrica. Mas se alguém perguntar o que ela acabou de escrever, ela não vai fazer a menor ideia. Nenhuma ideia. Lembra muito a experiência frustrante de interagir com certos robôs de atendimento a consumidor, sabe? A comparação com os robôs de atendimento é perfeita, porque, do ponto de vista de quem está do lado de fora do quarto, recebendo as respostas perfeitamente formuladas e contextualizadas, a ilusão é completa. Parece que tem alguém super inteligente lá dentro. Sim, parece existir um falante fluente e consciente de chinês lá dentro, mas não há uma grama de compreensão real. Há apenas a manipulação cega de símbolos ditada por regras sintáticas. E o livro de projeto utiliza esse argumento do Searle para cravar uma distinção crucial. A IA possui um discernimento funcional formidável, mas uma compreensão nula. Compreensão zero. Zero.
Ela converte montanhas de dados do SGP em vetores matemáticos para calcular a resposta estatisticamente mais provável, mas ela não lê a história do aluno de verdade. A máquina tem uma capacidade de processamento veloz para cruzar o histórico de notas em milissegundos, identificar padrões de evasão e preencher a papelada. Mas a experiência fenomenológica, a capacidade de sentir e se importar, é um grande zero. O painel de controle da IA não registra angústia. A máquina não termina um turno exausta depois de processar dados sobre famílias em situação de rua. Ela não entende o conceito de fome quando analisa a ficha de um aluno. Pesado isso. Muito. O argumento central que baliza a ética do assistente escola modelo é que a empatia genuína requer vulnerabilidade. É uma via de mão dupla assimétrica, que se importa com a dor do outro justamente porque conhece a própria dor. Isso é, e continuará sendo, um privilégio orgânico e humano. Então a estratégia é usar a frieza da máquina a nosso favor. A IA é convocada para assumir o fronte de batalha, justamente no território onde a alma não é necessária. Mas para ser um triturador de burocracia. O objetivo é destruir o que o projeto batizou de muro de papel. Essa barreira invisível de relatórios que mantém professores e alunos afastados. Isso. Se o software preenche as grades complexas de forma automatizada, o humano ganha o oxigênio e as horas no relógio que faltavam para olhar profundamente nos olhos da próxima geração. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E é o momento de fazer as perguntas difíceis. Porque, olha, no papel, a teoria da máquina burocrata servindo ao mestre humano soa utópica. Soa até fácil demais. Mas a realidade técnica dos grandes modelos de linguagem, esses sistemas avançados que processam texto, é bem mais caótica. A gente sabe por experiência prática que eles não são calculadoras perfeitas. O calcanhar de Aquiles dessas redes neurais é a alucinação, né? O grande problema atual. Como são motores de previsão de texto, adivinhando a próxima palavra baseados em probabilidades, eles frequentemente inventam fatos, criam leis que não existem e fazem isso com uma confiança gramatical assustadora, sem contar que o próprio texto base do projeto reconhece que os vieses em sistemas determinísticos são implantados pelas falhas humanas na programação. É um risco embutido. Pode, num erro de cálculo, sugerir uma punição baseada numa estatística fabricada. A sua preocupação não é apenas válida. Ela é o ponto central de falha de qualquer projeto de IA que não seja regulado. Deixar um modelo de linguagem aberto lidar com dados sensíveis, sem salvaguardas rígidas, é pedir por desastres jurídicos e pedagógicos. É um campo minado. Mas a resposta técnica arquitetada para neutralizar esse perigo iminente é o coração do projeto. É uma estrutura chamada escudo RAG. A sigla RAG vem do inglês Retrieval Augmented Generation, que traduzindo para a nossa realidade técnica, significa geração aumentada por recuperação. É um nome bem imponente. Mas como funciona a mecânica por trás desse escudo para impedir que a IA minta com tanta convicção? A diferença está na permissão de acesso à informação. Num sistema comercial de IA, solto na internet, a máquina recebe uma pergunta e tenta formular a resposta garimpando trilhões de textos não verificados da web mundial. É como um aluno fazendo uma prova sem consulta, tentando lembrar de tudo que já leu na vida, misturando verdades com boatos. E a gente sabe no que isso dá. Pois é. No sistema escola modelo, o escudo RAG altera as regras da prova. Ele não apenas bloqueia a imaginação estatística, ele transforma a interação numa prova com consulta obrigatória e estritamente delimitada. Então a IA perde o acesso ao fórum de internet e passa a operar num ambiente de confinamento de dados. O bloqueio é absoluto. Antes da inteligência artificial começar a redigir um comunicado oficial aos responsáveis, ou antes de tentar analisar o excesso de faltas do sistema para sugerir o encaminhamento ao conselho tutelar, ela é mecanicamente forçada pelo escudo RAG a pesquisar apenas e exclusivamente dentro de um repositório fechado. E o que tem nesse repositório? Esse repositório contém só a base legal da escola, o currículo da cidade de São Paulo, as instruções normativas da secretaria,
os decretos de educação inclusiva e manuais operacionais como os do PTRF. Ah, o PTRF. Para contextualizar quem nos escuta, é o Programa de Transferência de Recursos Financeiros, que dita regras muito estritas sobre como o dinheiro pode ser gasto e prestado contas nas escolas municipais. Ou seja, a máquina só lê o que tem força de lei. Exatamente. O perímetro de atuação se torna 100% rastreável e aderente às regras do município. Se a IA sugere o uso de verba para consertar o telhado, ela obrigatoriamente cita o parágrafo do manual do PTRF que autoriza aquele gasto. O escudo impede que a máquina tire soluções do chapéu. É uma mecânica muito fascinante. É como a contratação de um estagiário genial, que possui uma memória fotográfica, capaz de decorar milhões de páginas, mas que atua sob um confinamento lógico implacável. O estagiário super contido. Isso. Ele é terminantemente proibido de improvisar soluções criativas ou de emitir opiniões pessoais. Se um gestor pede para ele redigir um memorando disciplinar ou justificar uma despesa, o estagiário é obrigado a abrir a gaveta, pegar o livro de regras do município, localizar o artigo exato e redigir o documento usando apenas as palavras permitidas pela norma. A analogia do estagiário de memória prodigiosa e ação contida traduz perfeitamente a lógica do Hag. Só que tem um ponto aí. Qual? Mesmo um sistema blindado esbarra na fronteira mais complexa da administração pública, que é a responsabilidade jurídica e moral. Se o documento gerado pelo sistema contém um erro sutil que prejudica um aluno, quem responde por isso? A máquina não possui CPF, não pode sofrer sanções administrativas e não pode ser processada. O código computacional não vai preso. O clássico terror do servidor público diante de um sistema automatizado, né? O medo congelante de assumir a responsabilidade por algo que uma caixa preta decidiu e apertar aquele botão de enviar. Para quebrar essa paralisia, o projeto institui como premissa inegociável o princípio da supervisão humana significativa. Na prática, isso significa que o assistente escola-modelo é destituído de autonomia executiva. Ele não faz nada sozinho, no fim das contas. Ele não envia e-mail sozinho, não aprova orçamentos do PTF por conta própria e jamais aplica uma sanção no sistema escolar de forma autônoma. O papel da inteligência artificial é atuar como uma alavanca hipereficiente de preparação processual. A máquina faz o trabalho pesado. Ela garimpa os dados de frequência, cruza com as notas do SGA, formata o documento no padrão oficial, embasado nas normativas recuperadas pelo Hag, e o coloca na mesa virtual do educador. Entendi. O percurso automatizado termina na porta do discernimento humano. A canetada final que dá validade jurídica e moral ao ato sempre precisa vir da mão que treme, da mão que entende o contexto real. O rito de aprovação é fundamental. Não tem como pular. O professor ou o gestor responsável assume a cadeira de auditor, lê o parecer redigido pela máquina, faz os ajustes finos para incorporar nuances sociais que a máquina jamais captaria sobre aquele aluno específico e, com total ciência do conteúdo, assina eletronicamente. A máquina prepara o terreno. O sistema constrói a fundação, mas o humano constrói o telhado e abre a porta. Isso dilui o medo, porque a tecnologia não atua como um juiz substituto mascarado, mas só como uma prótese que devolve eficiência ao verdadeiro tomador de decisão. Sabe, superada essa barreira estrutural interna, onde o professor não precisa mais ser um digitador de dados para os sistemas da rede municipal, surge a questão do impacto externo. Como toda essa eficiência engarrafada e governada pelo escudo Hag transborda para o ecossistema maior. As famílias, a comunidade ao redor, as crianças que carregam cadernos na mochila, como eles sentem a presença desse assistente? A ponte com a comunidade é pavimentada pelas propostas do capítulo 4, expandindo o projeto para uma dimensão social vital. A regra de ouro que orienta o contato com as famílias é o estabelecimento do que chamam de fim das caixas pretas. E como isso funciona? Considerando que toda sugestão gerada pelo assistente Hag é baseada numa diretriz oficial e validada por um humano, o sistema arquiva o porquê de cada ação. Mantém-se um histórico imutável,
uma cadeia de raciocínio lógico que justifica cada decisão tomada nos muros da escola com base em regulamentos claros. Ah, funciona como uma trilha de migalhas de pão permanente e auditável para toda e qualquer movimentação acadêmica. E com o terreno interno organizado, o que impede a escola de levar essa clareza até a mesa de jantar das famílias. Nada impede, e é isso que o texto propõe através de um MVP. Produto mínimo viável, né? Isso. Para quem não é da área de tecnologia, um MVP é uma versão inicial e simplificada de um sistema projetada para testar a aceitação no mundo real. Através desse formato inicial, o assistente começa a disparar mensagens de acompanhamento, avisos de reuniões e resumos personalizados do desempenho do aluno direto para o celular dos pais ou responsáveis. Olha que prático. A ideia é implodir aquele processo burocrático, lento e muitas vezes ineficaz do recado de papel dobrado na mochila, que, convenhamos, muitas vezes nem chega ao destino. Principalmente com crianças menores. Com certeza. Mas, obviamente, há uma salvaguarda ética explícita no texto. Toda essa comunicação direta só é ativada mediante consentimento prévio e formal da família, garantindo que a conveniência não se transforme numa invasão de privacidade. O ganho de tempo e o engajamento familiar parecem inegáveis à primeira vista. Mas olha, existe um reverso da medalha que merece escrutínio aqui. Diga. Um sistema que gera um histórico imutável de todas as decisões, que registra cada sugestão da máquina e cada aprovação do funcionário. Isso não carrega o risco de construir um ambiente de vigilância constante e aterrorizante para os próprios educadores? Há um receio palpável de se instaurar um Big Brother corporativo, sabe? Onde um deslize menor ou um erro de interpretação de um professor fique gravado na pedra do banco de dados para assombrar ele em processos futuros. É um medo bem comum. Mas, se conectarmos isso a um panorama maior do funcionamento institucional no Brasil, a gente percebe que a genialidade da proposta está justamente em inverter a lógica da vigilância. Como assim inverter a lógica? Pensa no sistema atual, que é opaco e atolado em papéis desencontrados. O histórico de documentos geralmente só é desenterrado do arquivo morto para caçar culpados quando uma crise estoura, certo? Com certeza, sempre reativo. O ambiente de trabalho fica impregnado pelo medo contínuo porque as regras de conduta são turvas, espalhadas por dezenas de portarias difíceis de consultar. No novo paradigma da transparência absoluta fomentado pelo assistente, o histórico de ações deixa de ser uma armadilha punitiva e passa a atuar como principal escudo de proteção do corpo docente. É uma inversão de papéis do dado armazenado. Mas como essa proteção se manifesta na prática diante, por exemplo, de pais insatisfeitos que vão até a escola reclamar? Vamos imaginar um cenário. Se o professor toma a decisão de reter um aluno ou encaminhar ele para um suporte psicológico especial, ele não faz isso no escuro, isolado e sujeito a perseguições. A decisão foi tomada com o apoio de um sistema que lastreou a sugestão nas normativas da própria Secretaria de Educação via RAD. Diante de um questionamento agressivo de um responsável, o professor tem nas mãos a justificativa técnica mastigada, apontando a diretriz oficial, o artigo e o inciso que fundamentam aquela conduta. Ele está ancorado na lei e o sistema prova isso em segundos. Ah, entendi. A clareza destrói aquele terreno pantanoso onde acusações infundadas prosperam. É basicamente o antídoto contra o assédio moral institucional. Perfeito. O texto do projeto chega a ser impiedoso ao avaliar o impacto disso, afirmando que essa transparência fulminante aniquila o ecossistema dos burocratas que amam a calamidade. Os que amam a calamidade? Forte isso. Aquelas figuras que se deleitam em usar a complexidade dos formulários antigos como ferramentas de poder, sabe? Criando confusão e terrorismo processual para fugir das próprias falhas de gestão. Todo mundo conhece alguém assim. E a grande reflexão surge quando a gente extrai dessa equação o medo da punição injusta, a letargia do papel e a desconfiança generalizada. O que sobra para o ambiente escolar quando essas barreiras desmoronam? Boa pergunta. Sobra o recurso mais valioso e escasso da modernidade, que os autores conceituam brilhantemente como o segundo atual. O segundo atual. Esse conceito ecoa como uma reivindicação do tempo presente absoluto, né? O agora livre de amarras do passado e de ansiedades burocráticas sobre o futuro. Eu retorno ao tempo de qualidade genuíno.
sem a necessidade de consumir madrugadas decifrando guias do SGA para lançar notas retroativas ou preenchendo relatórios infindáveis sobre as ligações das mães guardiãs, o sistema restitui aos envolvidos a presença de espírito no segundo atual. Cria-se o espaço, há muito perdido, para que a atenção plena volte a recair sobre as dinâmicas da vida real, sobre as metodologias de aprendizado e, acima de tudo, sobre o aluno em formação ali sentado. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Qual é o cerne da mensagem dessa análise de hoje? Significa que a automação tecnológica, desde que fundamentada por uma arquitetura de ética simétrica e severamente contida por barreiras de recuperação como o escudo Hague, não vem ao mundo para usurpar o lugar do ser humano na sociedade produtiva. Longe disso. A missão dessa tecnologia é o exato oposto. O objetivo é esmagar a burocracia inútil, aquele entulho mecânico que, por décadas, aprisionou a gente em papéis degradantes de robôs biológicos, preenchendo grades só para alimentar servidores. A máquina processa os dados com frieza, puramente para nos forçar a recuperar nossa capacidade humana de sentir, reagir e ensinar. Representa a devolução do nosso propósito essencial. A máquina assume o peso do registro inerte, permitindo que a energia orgânica seja direcionada exclusivamente para a conexão e para a transformação do indivíduo. O que inevitavelmente nos empurra para uma reflexão final que, eu diria, beira o desconforto psicológico profundo para quem acompanha a nossa análise de hoje. Vai mexer com a gente. A burocracia corporativa e escolar é exaustiva, mas ao longo do tempo, ela se tornou um esconderijo super confortável. Preencher um formulário padronizado do sistema para justificar um fracasso é muito mais fácil, emocionalmente falando, do que sentar de frente com uma família e ter aquela conversa brutalmente honesta de que a criança está enfrentando graves dificuldades e vai precisar de ajuda. O papel age como um para-choque contra a dor do conflito humano. Exatamente. E se a proposta do assistente modelo e de tecnologias similares for levadas às últimas consequências, se a inteligência artificial assume perfeitamente a redação, a análise, as planilhas e triturar para sempre esse enorme muro de formulários atrás do qual a gente se habituou a se esconder, nós, como sociedade e como indivíduos no mercado de trabalho moderno, estamos emocionalmente preparados para lidar com a crueza e a exigência de empatia direta que vão restar no nosso precioso segundo atual. Essa é a mudança de paradigma que mais assusta. Porque quando a clássica desculpa do não tive tempo porque estava preenchendo papelada desaparecer do nosso vocabulário profissional, não vai haver mais para onde correr. Teremos que encarar uns aos outros com todas as complexidades e fricções que o diálogo verdadeiro exige. No início da nossa exploração, a gente falou sobre o desejo por uma mesa digital limpa, livre de montanhas de pastas. Mas a gente esquece que uma mesa completamente limpa não oferece trincheiras para a gente se esconder. Fica o convite incômodo e necessário para que a gente continue refletindo sobre os desdobramentos invisíveis que a revolução da informação e da automação vai trazer para as relações de trabalho e para a nossa capacidade de empatia nas próximas décadas. Agradecemos muito a quem separou um tempo para mergulhar nessa investigação de hoje. Continuem questionando o que a tecnologia está fazendo, não apenas pelos processos corporativos, mas por todos nós. Até a nossa próxima análise.